Nesse vídeo a gente vai falar sobre os materiais dentro do ZBrush. E aqui a gente tem a cena, né, que a gente montou no vídeo passado, referente à iluminação. Então a gente vai trabalhar um pouco mais os materiais desse modelo, para aumentar um pouquinho aí a qualidade do render. E aí, antes de iniciar, uma coisa importante é que você vai ter que ficar renderizando, né, sempre para poder testar esse material que você está trabalhando. Então uma coisa importante seria você considerar a questão da iluminação, porque dependendo, né, da quantidade de luzes que você tem, todos os renders vão ficar bastante pesados, né, principalmente se elas estiverem aqui com sombra. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é aqui no Light Cap, já que a gente vai trabalhar com essa iluminação sendo uma iluminação ambiente, então eu retiro a sombra, né, dessas luzes para que ela não interfira no render e deixe o render mais pesado. Então aqui você tem a luz selecionada que seria o 4, então vou vir aqui e deixar em 0, né, o Shadow, como ele já está. Vou vir aqui nessa setinha, selecionar 3, aqui ó, você tem 100% de sombra, então vou deixar 0 também. A próxima luz também não tem sombra, e aqui a luz número 1 também tem 100%, eu vou deixar em 0. Então isso significa que agora essa iluminação aqui não emite nenhuma sombra, e aqui em cima seria, né, a iluminação responsável pela sombra, porque as luzes aqui selecionadas, né, elas têm a sombra, e isso vai fazer com que o render fique mais rápido, né? Então toda vez que eu renderizar, o cálculo, né, de iluminação vai ser bem mais rápido do que se eu mantesse ali todo mundo calculando a sombra. E aí, uma outra coisa também que eu gosto de desativar enquanto eu estou testando materiais seria aqui dentro de Render. Vou colocar essa aba aqui na direita. E posso desativar aqui dentro de Render Properties a opção de Ambient Occlusion. Então, se ele vai renderizar apenas, né, a sombra, também vai ser um pouco mais rápido aí na hora de fazer o cálculo. Então, agora sim, falando sobre materiais, a gente tem aqui basicamente dois tipos, né, de materiais, que seriam o Matte Cap e o Standard. Os Matte Caps seriam materiais baseados em texturas. Então, quando você ativa eles, né, vem aqui na parte de baixo, você tem uma textura que ele está utilizando como base. E aqui dentro você tem os parâmetros, né? Então, assim, todos os Matte Caps eles seriam basicamente o mesmo material. Você vê que os parâmetros deles aqui não mudam. E aí você tem apenas a diferença aqui embaixo da textura. E esses parâmetros aqui eles seriam referentes a uma imagem, né? Então, o que você está fazendo aqui é como se você utilizasse, sei lá, o Photoshop, né? E fosse aí aplicando algum blur, né, em cima da imagem, aumentando a intensidade, né, colocando brilho, opacidade. Então você consegue ter um efeito específico em cima da imagem, diferente dos materiais standard, que eles teriam, né, alguns parâmetros diferentes aqui no sentido de você colocar algum reflexo, né, algum tipo de brilho mais específico, né, porque você está considerando aí shader do material, né, não uma textura em si. Então você tem alguns parâmetros diferentes. E caso você crie, né, um Matte Cap aqui baseado num shader básico, você não vai ter os parâmetros dele funcionando, né, de uma forma tão eficiente nos Matte Caps como você tem em um material standard. E aqui na aba de materiais você tem algumas opções. Então aqui em cima você pode salvar, né, ou abrir o seu material, utilizar alguns presets e também salvar esse material como um material inicial, né? Então normalmente o ZBrush ele sempre vem aqui com esse material vermelho, né, como início. Então você pode selecionar qualquer material aqui e clicar nesse botão para que ele salve, né, esse material, e toda vez que você abrir o seu ZBrush, ele vai ter ali o material padrão e você não vai precisar ficar alterando isso logo no início. Aqui embaixo você tem a aba, né, de materiais, então tudo que você selecionar vai ficar aqui dentro dessa aba. E aí, caso tenha, né, muitos materiais aqui dentro, você queira dar um reset para você conseguir visualizar poucos materiais, não ficar tão grande a sua aba, você pode utilizar esse R aqui, ele vai voltar aqui nos materiais básicos para você. Você pode também utilizar esse botão Show Usage, nesse caso, né, caso você tenha pintado aqui alguns materiais, ele vai utilizar essa opção e vai deixar aqui apenas o material que está no modelo. Isso aqui é bem interessante, né, que ajuda você a identificar aí os materiais que já estão no modelo, sem você ter que ficar procurando eles aqui dentro. Você tem também a opção de copiar o material e dar um paste, então você pode substituir, né, os materiais. Nesse caso o que ele faz é apenas copiar, né, os parâmetros. Aqui abaixo você tem a opção de wax, então isso aqui seria uma ideia de cera, né? Aqui para você utilizar esse parâmetro, né, quando você coloca ele aqui, eu vou ativar aqui por exemplo em Strength, vou colocar no máximo, ele vai dar uma mensagem para você dizendo que isso aqui tem que ser habilitado no render. Então vou dar OK, vou vir aqui em render e tem aqui embaixo ó, wax preview. Então eu cliquei aqui, ó, você vê que o modelo já fica um pouco diferente, né? Ele vai criar ali como se fosse uma cera, né? Como se fosse uma ideia de translucência. Então vai dar um efeito bem interessante também. Aqui você pode testar as opções para ver o que elas fazem. No caso seria basicamente controlar a força. E esse Fresnel seria você controlar aonde está esse wax, né? Então no caso aqui ele está em 0. Então significa que ele está em todo o modelo. Se você colocar ele em positivo, ele vai ocupar aqui as bordas do modelo, né? Deixando o centro livre. Então aqui não vai ter nenhum tipo de shader e vai ficar mais aqui na lateral. É interessante, né, sempre que você verificar alguma coisa aqui, fazer uma modificação, você utilizar o render e ver como que isso está agindo, né, dentro do seu modelo. Porque às vezes aqui na tela, né, pode te dar uma sensação um pouco diferente. E aí, aqui embaixo você também tem as opções de modificadores. Então isso aqui é referente a todos os materiais, né, eles terão essas opções.
E aí cada um deles você pode ir modificando, né, e ver o que eles fazem, né. Uma opção bem interessante dentro desses modificadores seria essa letra S, né, acompanhada de um número. Isso aqui significa shader. Então no material do ZBrush você consegue ter até 4 shaders. Isso é bem interessante, você consegue combinar materiais e conseguir aí fazer um material bem específico, né. Por exemplo, aqui eu posso pegar algum material de cromado, né? E aí você tem aqui 2 shaders sendo utilizados. Então um seria referente às cores e o outro seria referente ao reflexo. Então é bem interessante você considerar esse tipo de modificação, né, para poder fazer aí os seus materiais. E uma coisa importante, né, referente a esses shaders é que eles seriam camadas, então você tem que considerar a mesma ideia de posição. Então imagina que você tem aqui 4 camadas, e aí cada camada dessa, né, é referente a um shader diferente. Então você tem que considerar isso porque se você colocar, por exemplo, o reflexo aqui na camada 2, ela só vai funcionar da 2 para baixo. Então se você colocar aqui em cima, ele vai funcionar em todos. E assim sucessivamente. Então caso você veja aqui, né, algum material que tenha um reflexo, ele vai sempre estar em primeiro. Então se eu selecionar aqui, por exemplo, esse Fresnel, você vê que a função, né, de Fresnel, ela está aqui no S2. Então isso significa que ele pode estar abaixo das cores, né? Não necessariamente tem que estar acima. Então se eu estiver utilizando aqui esse reflexo, se eu quiser utilizar aquele Fresnel, eu posso colocar o Fresnel aqui no 3, deixar o reflexo em cima e a cor no meio. Então é interessante pensar também na ordem, né? Para você conseguir criar aí os seus shaders. E uma ideia para você conseguir criá-los seria utilizar a opção de Copy SH, que seria esse Copy Shader. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem 2 shaders, no caso ele cabe 4, mas só 2 foram ativados. Então ele já foi criado dessa forma e você não vai conseguir adicionar, né, mais um shader aqui. Para você criar o seu próprio material, eu recomendo sempre você utilizar esses materiais aqui embaixo, né, que seriam esse Double, o Tri e o Quad. Então aqui cada um deles vai ter uma quantidade de shader. Por exemplo aqui, se eu ativar o Quad, você vê que os 4 materiais aqui, os 4 shaders, estão ativados. Então posso desativar aqui um deles. No caso aqui, eu quero reflexo no primeiro. Então eu venho aqui no material de reflexo, seleciono ele aqui, copy, volto aqui no Quad, venho no primeiro aqui, paste. Então você vê que ele copiou as propriedades. No segundo eu posso manter as minhas cores. No terceiro eu posso vir aqui, por exemplo, em Fresnel, venho aqui no 2, copy, volto aqui no meu Quad, venho aqui no 3 agora, paste. Então agora eu tenho reflexo, cor e o Fresnel, tudo no mesmo material, considerando aqui os layers. Então uma opção bem interessante também para você conseguir fazer aí os seus materiais. E aí, aqui para baixo, né, você tem outras opções, que seria, por exemplo, aqui esse Mixer. E o Mixer, ele funciona só quando você tem mais de um shader no modelo. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o material básico, e o material básico ele tem apenas um único shader. Se eu vir aqui embaixo em Mixer, você vê que as opções estão todas desativadas, menos essas aqui embaixo, né, de Posterize e de Outline. Isso aqui serve para você colocar, né, um contorno no seu modelo, pode te ajudar a dar uma cara bem legal aí também. E o Posterize ele vai fazer uma redução de cores, né, no seu modelo, dando aí também um efeito bem interessante. Então, para você ativar esses caras aqui, você tem que ter no mínimo 2 tipos de shaders. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, agora no nosso Quad, aí ele vai colocar aqui agora todas as opções ativadas. E eu posso agora, por exemplo, aqui, vamos pegar o nosso reflexo. E se eu ativar aqui dentro de Mixer, a opção de Fresnel, você vai ver que o reflexo ele não vai mais ficar aqui tão evidente, né, no centro do modelo. Ele está mais aqui agora na borda do modelo. Então, são opções interessantes também que você pode ir configurando e fazendo aí um shader diferente. Isso funciona também com qualquer outro tipo de imagem, caso você queira fazer um reflexo diferente, no caso algum efeito de desenho, né? Imagina que você quer uns traçadinhos ali, como se fosse um lápis, né? Então você pode selecionar alguma outra textura que você tem aí também. No caso que eu posso pegar essa daqui, ó, você vê que ele já vai fazer uma mudança de reflexo. Eu posso vir considerando aqui alguns tipos de reflexão. Posso aumentar também aqui o Fresnel para ele pegar só nas bordas, né? Então você já vai ter um efeito diferente aí rolando no seu modelo. E aí aqui dentro seriam várias outras opções de atuação. No caso aqui, ele vai somente atuar onde tem sombra ou somente onde tem cavidade. Aqui seria por cor, né? E assim é legal você testar para vir vendo, né, o que cada efeito faz. Aí aqui embaixo você tem a opção de Environment. No caso, você pode controlar a quantidade de sombra e a quantidade de Ambient Occlusion para cada material. Então, se você achar que o material, né, esteja recebendo o efeito de muita sombra, você pode vir aqui e diminuir esse cara, que ele vai melhorar. E aqui na parte de baixo você tem a opção de Matchcap Maker. Então essas opções aqui, você só vai conseguir ver o efeito delas quando você estiver criando, né, os matchcaps. Então esse aqui seria um parâmetro bem específico, né? Você não vai conseguir ver nenhum efeito nele aqui durante, né, os materiais. Você pode até modificar aqui com algum matchcap selecionado, mas você não vai ter nenhum efeito nele, porque seria, né, apenas no momento que você for criar o seu matchcap. Ele não serve para nada aqui na renderização. Então agora só para a gente conseguir, né, ter uma base aí de como é que funciona a criação de material, eu vou vir aqui no meu modelo, vou deixar apenas o rosto dele visível. Vou retirar todo mundo aqui.
E aí aqui eu tenho, né, vários elementos dentro desse rosto, então eu posso utilizar aqui, por exemplo, um material de pele como base. Só que aí, se eu estiver utilizando esse material e vir aqui em Modifiers, eu só tenho apenas um único shader. Então não é interessante eu ficar modificando esse cara, porque eu posso melhorar ele ainda mais utilizando aqui mais shaders. Então eu vou utilizar o seguinte. Aqui embaixo eu vou utilizar esse Quad Shaders. Eu tenho 4 opções agora. No caso, né, ele está com as opções que a gente acabou colando aqui. Então, nesse cara agora, eu vou utilizar as configurações do Skin Shader. Vou copiar ele aqui, Copy SH. Venho aqui no meu Quad Shaders e utilizo aqui no 2 a opção de Paste. Então você vê que agora ele tem as mesmas propriedades e ainda assim, só que aí nesse caso, né, ele é um material de orgânico, né, então não vai ter muito reflexo, né, nada que vá refletir um outro objeto literalmente. Então vou utilizar o Paste nesse cara e vou deixar aqui o 2 livre. Vou até desativar ele aqui. E a gente pode vir configurando esse cara. Então a primeira coisa aqui, eu não vou utilizar, né, nesse primeiro shader a opção de Specular. Vou deixar sempre em 0. Posso controlar também aqui o ambiente. Aqui embaixo tem umas opções de cores, né, que é bem legal de utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho esse Specular que está em azul. E aqui embaixo ó, eu tenho a opção de controlar também a cor do Specular. Então vou só aumentar ele aqui um pouco. E aí aqui você vê que de acordo com que eu vou movimentando o slider, ele vai modificando a cor. Então posso, por exemplo, aqui colocar uma cor mais azul. Você vê que o Specular vai modificando também as cores. Opção bem interessante aí de utilizar. Nesse caso aqui eu não vou utilizar Specular nesse material. Vamos deixar ele em 0. Mas eu posso utilizar, por exemplo, a cor, né, dentro de Diffuse. Então você tem aqui a opção de Diffuse e aqui também Color Diffuse. Então posso ainda assim deixar ele um pouquinho mais vermelho, né? Então além da cor do que você tem no objeto, você pode ainda assim colocar uma cor aqui dentro do material. E fazer aqui, né, como se fosse um blend aí entre essas duas cores. Então esse cara aqui basicamente seria isso. Eu preciso criar agora aqui um novo shader. No caso eu já tinha copiado ele aqui. Eu posso até copiar um shader normal, não tem problema nenhum. Então vou colocar aqui no S4, Copy, e aqui no 2, Paste. E aí nesse cara que eu ativo, ó, você vê que ele vai ficar todo branco, né, todo estourado. Então vou desativar aqui o ambiente, desativar também o Diffuse. E vou utilizar nesse cara somente o Specular. E para eu controlar isso aqui legal, eu desativo aqui o primeiro, nessa bolinha. E posso agora trabalhar aqui nas curvas, né, desse Specular. E aí, quando eu ativar nosso material de pele, então a gente tem aqui ó, um shader, né, de Specular e um shader de pele. Então não necessariamente você precisa controlar o brilho, né, sempre no mesmo shader. Você pode colocar um para cor, outro para brilho e assim você vai seguindo. Aqui do lado a gente tem também o outro shader, né, que a gente tinha colocado aqui desse Fresnel. Então vim aqui, shader 2, Copy, volta aqui no nosso Quad Shader, na parte do 3, Paste. Então agora eu vou ativar ele aqui, e aí posso modificar um pouco mais essas cores aqui, no caso vou colocar, vou tentar aqui um verde. Não necessariamente, né, são essas cores, você pode escolher as suas aí. Então só fazendo isso aqui para a gente conseguir testar bem legal todas as cores, colocar algo bem chamativo. E aí aqui a gente pode vir configurando aí, tentando visualizar todos os parâmetros, né, desse Fresnel, para fazer uma configuração aí bacana no nosso shader. Então aqui esse Fresnel eu acho que está bem legal. Vou manter ele assim por enquanto. Aqui a gente tem o S4, né, que seria um shader 4. Nesse caso eu não vou utilizar ele por enquanto para nada, então deixo ele aqui desativado. Caso eu precise eu posso utilizar ele aí para alguma coisa. Também vou ativar aqui em cima a opção de Wax. Então vou colocar esse cara aqui. Lembrando sempre de ativá-la aqui dentro de Render, caso o seu não esteja aparecendo, né? Tem que ativar essa opção aqui. Posso colocar um pouco menos, deixar um pouco mais nas bordas, aumentar o tamanho dela também. E aí aqui vamos fazer um render para ver como que está ficando. Aqui ficou bastante escuro, né? Isso aqui provavelmente é por causa das nossas configurações de render. No caso aqui está com a sombra ativa, então vou vir aqui embaixo em Shadow e vou diminuir esse ângulo para 0, também retirar o blur. Posso tirar também um pouco mais dessa intensidade, vou colocar 0.2. Vou renderizar novamente, vamos ver como fica. Aqui já ficou um pouco mais claro, né? Nesse caso aqui, para a gente poder testar melhor, eu vou fazer o seguinte, vamos desativar aqui alguma luz. Nesse caso eu vou desativar essa luz aqui. E essa outra luz aqui. E aí essa daqui vou aumentar um pouco mais a intensidade, que seria a luz central. Vou renderizar novamente. Então aqui a gente já tem uma marcação melhor da sombra. Nesse caso aqui eu vou colocar um pouco mais para a direita ainda. Porque ela está muito aqui na esquerda, você vê que a sombra está pegando uma boa área ali. Coloco mais aqui para o centro. Diminuo ainda mais um pouco mais a intensidade. E aí o brilho, né, está muito marcado, então tenho que voltar aqui no material. Colocar ali na opção de brilho. Vou deixar ele um pouquinho mais soft. E diminuir também um pouquinho mais a intensidade dele. Aqui já está bem mais interessante, né? Aí uma coisa também, a gente pode alterar aqui o ângulo da sombra. Nesse caso aqui o ângulo seria a área que ela vai atuar. Então assim, no caso ela está bem rígida, né? Quanto maior o ângulo, mais soft ela vai ficar. Só que também pode causar
um pouco de partes escuras no seu modelo. Então, por exemplo, aqui eu vou aumentar bem pouco, no caso 3. Manter o blur em 5. Vamos renderizar novamente. Então aqui ó, você vê que ele já deu, né, uma leve quebrada aqui nas bordas, né, ficou um pouquinho mais suave. Só que o modelo em geral ficou também um pouquinho mais escuro. Uma ideia é você vir aqui no Gamma, né, e aumentar um pouquinho mais também. E aí renderizo novamente. Então você tem que controlar legal essa ideia aqui de ângulo, blur e o Gamma. Porque o Gamma vai deixar a sombra um pouco mais clara ou mais escura. E uma coisa que eu gosto de fazer também para deixar o render mais interessante é vir aqui no Render em Render Properties e alterar a sombra, né, em um ambiente occlusion. Então isso aqui seria uma cor base, né, uma cor padrão que fica como preto, né? Você pode alterar aqui, por exemplo, para um roxinho mais escuro, renderizar novamente. Então, já dá um climinha mais interessante no seu modelo, ao invés de você deixar sempre preto, né? Você pode ali fazer um meio termo. Aqui eu posso diminuir um pouco mais a questão desse Fresnel. Aqui ó, já ficou bem mais interessante. Aí aqui assim, dentro do ZBrush você não vai conseguir efeitos muito complexos, né, como você tem em outros programas, como o Subsurface Scattering. Você até consegue exportar um mapa, mas você não vai conseguir ver isso aqui 100% na tela, né, com toda a precisão que você tem em outros softwares. Isso aqui seria mais uma visualização, você até consegue dar uma melhorada, mas referente nos materiais, né, você não vai ter esse cálculo, porque ele trabalha de uma forma bem diferente, né. Então aqui, com o meu material pronto, eu posso agora salvar esse cara, vindo aqui em Save. E aí, depois de salvar, você pode seguir esse mesmo processo de criação para todos os outros materiais aí dos seus objetos e vir testando aqui na questão do render também. Então aqui eu criei meus materiais, no caso eu criei alguns aqui para a gente conseguir fazer uma diferenciação, né, entre cada objeto. Então aqui eu tenho, né, material de cromo, de plástico, algum material para pelo, de pele e um de glow. E eu fiz exatamente da mesma maneira, você tem cada material aqui com shaders diferentes. Por exemplo, né, quando você trabalha aqui com materiais transparentes, isso aqui você tem que ativar aqui embaixo, dentro, né, da própria Subtool. Você tem que dizer para o ZBrush que ela é transparente, então aqui embaixo eu vou vir aqui em Display, e aqui dentro de BPR Settings eu tenho aqui a opção de transparência, e além disso você pode ainda assim controlar a quantidade de emissão de sombra que tem esse modelo. Então, por exemplo, ele é um objeto transparente, e não necessariamente ele vai ter uma sombra tão marcada, então nesse caso aqui eu desativei a sombra nele, para que ele fique aqui com uma aparência mais interessante, e não deixe o rosto, né, do personagem tão escuro. E aqui em cima na aba Render você tem que ativar também a opção de transparência, senão ele não vai conseguir fazer o render desse objeto. Então aqui você tem o render, né? Tá bem claro o rosto dele, bem interessante. E aí aqui dentro, nesse material de vidro, eu tenho também aqui 4 shaders, no caso eu tenho uma cor, a opção ali do Fresnel, né? Para criar aqui essa opção mais amarelada em volta e vermelho aqui dentro. Tem um terceiro shader que seria apenas o brilho, então você vê aqui que ele tem o specular bem marcadão. Isso aqui seria referente ao brilho. E o quarto shader aqui eu nem utilizei. Então você tem 3 shaders diferentes para conseguir controlar aí, né, a ideia do material. E é interessante que você consegue criar muitas variações. Uma coisa que é legal aqui, dentro dos materiais, você percebe que tem um reflexo aqui, né, bem diferente, um tipo de brilho. Isso aqui é controlado dentro do Specular. Então eu posso alterar aqui as curvas desse material e fazer um tipo de brilho diferente. Isso acontece bastante aqui dentro, né? Você tem alguns materiais aqui de cromo, né? Que você tem esse efeito de brilho e não é nenhuma textura, é apenas essas curvas aqui dentro fazendo um efeito bem legal aí. Isso funciona tanto dentro de Specular quanto aqui dentro, né, do Diffuse, você também tem a mesma ideia. Uma opção também, né, já que a gente tem aqui no fundo, né, no vídeo anterior a gente viu a opção de criar um background, então você tem aqui esse background, e aí dentro do material, vou só dar um blur aqui novamente, dentro aqui do material, você tem a opção de Environment Reflection. Então aqui, ó, se eu desativar esse cara aqui, você vê que ele não vai ter nenhuma reflexão. Quando eu ativo ele, ele está refletindo esse environment que a gente colocou aqui no fundo. Então é uma opção interessante também. Pode aumentar a qualidade aí do seu render. E aqui abaixo você continua com todas as outras opções aí dos materiais standard. E agora que a gente tem nossos materiais criados, é importante você salvar o seu projeto. Então nesse caso você vai vir aqui em File, Save. E ele vai guardar todas essas informações aqui que você colocou dentro do projeto. E além disso, eu também recomendo você salvar cada um dos materiais para você conseguir utilizar, né, em outros projetos. E também, caso você abra o ZBrush e dê algum problema, você consegue recuperar eles aí abrindo aqui na opção de Load. Agora, uma coisa que acontece sempre que você cria, né, uns materiais é que ele vai substituir o material existente, pelo menos até a versão 2020, né, que seria essa daqui. Então a gente tem aqui onde tinha o Quad Shader, ele criou esse material aqui com esse nome. Aqui a gente tinha o Tree Shader, ele criou esse outro. E aqui embaixo também esses outros, e assim, ele vai criando os materiais e vai substituindo de acordo com o que você vai fazendo. Então isso significa que se você resetar esse ZBrush, né, no caso você abrir de novo ou vir aqui em Init ZBrush, você vai ter que reabrir esse material e vai ter que pintar novamente no seu modelo. Então isso aqui é um pouco chato quando você tem um novo projeto,
Porque esses materiais aqui, né, eles sempre vão funcionar bem no projeto que eles foram criados. Em outros projetos você vai ter que ter toda essa ideia, né, de iluminação, de background, de configuração aqui no material, até mesmo na configuração de render. Tudo isso daqui influencia para que o material funcione bem. Então se você só jogar esse cara em outro projeto, talvez não vai funcionar de uma forma tão interessante. E aí uma ideia também, né, caso você queira fazer um outro projeto, né, dentro aqui do ZBrush com esse mesmo material, você pode salvar esse projeto como base de renderização e vir aqui em Load, né, e abrir uma outra subtool dentro desse projeto, e aí depois você vai renderizando e vai salvando, né. Caso você abra uma nova subtool aqui, então aqui eu abri esse modelo, né, e no caso aqui ele pegou todo o material ali que está pintado, isso porque ele está como material básico, né, ele vai sempre pegar o material que eu selecionar. Então aqui eu vou pintar o material que eu tenho aqui dentro das minhas opções. E aí agora sim, né, com o material pintado, eu posso vir aqui e alterar a iluminação, né? E continuar trabalhando aí numa renderização para esse personagem. Só que aí a gente tem um probleminha que você acaba ficando com duas subtools aqui dentro. Então isso acaba pesando, né, o seu projeto. E aí uma ideia seria você deletar uma dessas subtools. Então posso selecionar, por exemplo, aqui esse capacete, né? Vir aqui embaixo e dar um Del All. Então nesse caso ele vai deletar todo mundo e vai manter aqui apenas a minha subtool desse novo modelo. E aí eu consigo fazer a minha renderização desse cara. Então caso você for abrindo, né, mais subtools aqui para fazer o render nesse projeto, é interessante você sempre deletar a subtool anterior para manter aí o projeto com um tamanho mais interessante, para não ficar tão pesado. E aí depois é só salvar aqui com outro nome para você conseguir guardar aí as renderizações para esse personagem. E aí, só para a gente finalizar, alguns desses materiais aqui embaixo você talvez não vai ter um efeito tão interessante aqui no render normal. Isso porque eles são feitos para ser visto, né, com a opção aqui de Best. Então só para a gente conseguir aqui ter uma ideia, eu vou colocar aqui esse material de Glow. Você vê que ele é um material que não aparenta nenhum efeito aqui no modelo padrão. Se eu renderizar esse cara, você também não tem nada acontecendo aqui. Então esse material aqui é um que você precisa vir aqui em Render e utilizar a opção de Best. Aí agora você tem ele aqui, né, com o modelo aceso, porque ele é um material de Glow. E nessas opções aqui eu posso aumentar o Glow. Ele vai deixar o material mais aceso. Então, essa ideia de Best aqui, na verdade, ela seria um render para você visualizar o 2D, né? Que o ZBrush é um programa 2D e meio. E aí você teria essa opção, né, para ser vista dentro aqui do 2D e meio, dentro do Canvas. E essa opção, né, de renderização, que seria o BPR, no caso aqui, ele vai só fazer um render normal e você não vai ter o efeito desse cara. Uma ideia, assim, para você conseguir fazer isso aqui, caso você queira, né, uma imagem aí com esse efeito, seria você fazer um render aqui em Best. E depois, junto disso, você dá um Shift R, né, para renderizar. Então ele vai somar os dois renders, né? Ele vai pegar aqui esse cara de fundo, que está com Glow, vai aplicar as outras propriedades aqui nos outros materiais e vai fazer um render ali somando. Aí você conseguiria exportar uma imagem disso, né? Meio que uma gambiarra, mas acaba funcionando. Então aqui ó, você tem, né, o capacete com Glow, e é onde está transparente ali, com a transparência, e assim para os outros modelos também, né? Todo mundo aplicado. Então a ideia é você somar os dois, renderiza uma vez, não mexe o modelo, e dá um Shift R, né? Eu clico aqui no botãozinho que ele vai fazer um render somando aí as duas opções. Então, basicamente seria isso sobre os materiais. É uma opção bastante interessante aí para você criar algumas visualizações, mas sendo bem franco, eu particularmente não recomendaria você utilizar ele para você finalizar, né, totalmente o seu projeto aí. Até porque às vezes, né, quando a gente finaliza um projeto, a gente gosta de reutilizar algumas coisas. Mas é uma opção válida que vale a pena, né, você dar uma olhadinha, que de repente você pode descobrir algumas coisas legais aí. É isso aí, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E é isso aí, valeu, até a próxima.